Nesse vídeo eu vou te ensinar sobre como fazer o crescimento logístico discreto de uma população. Vou te ensinar a fazer isso teoricamente e também vou te ensinar a fazer isso dentro do Excel. Então, se você quer saber mais sobre essas duas coisas, fica aqui no vídeo até o final. Bom, então galera, essa daqui é a equação de crescimento logístico direto, tá? Ela vai te ensinar a fazer o crescimento de uma espécie ou de uma dada população de forma discreta ao longo do tempo, ou seja, não é de forma contínua, porque algumas espécies elas têm intervalos de reprodução anuais ou mensais, de alguma coisa assim, né? Isso vai variar muito de espécie para espécie de organismos vivos, mas no geral essa equação vai ensinar sobre esse crescimento populacional de forma discreta e logística, tá? Sabe o que vai me ajudar a crescer o canal também de forma discreta e logística? O seu like, o seu compartilhamento e o seu comentário aqui embaixo. Deixa aqui o que você achou do vídeo aqui embaixo e me pergunta qualquer coisa aí que tu queira que eu vou te responder, beleza? Mas então, essa equação aqui é uma equação bastante interessante, porque ela é muito semelhante à equação de crescimento logístico normal, certo? Contínuo. Que é quando você tem uma população que cresce continuamente até chegar ali à capacidade de suporte total, né? Que você coloca. E aí fica um crescimento estável, ou seja, não cresce mais, na verdade. Essa equação aqui ela é bastante parecida, só que muda algumas coisas. Vamos lá ver. Então, primeira coisa que eu quero que você olhe é que a gente vai ter o NT, tá? Que é o tamanho populacional no tempo T. Então, vai ser o número de indivíduos dessa população no tempo T. A gente vai ter o RD, que é o fator de crescimento discreto, que é semelhante ao lambda lá no crescimento populacional discreto, lá o crescimento exponencial discreto, né? Só que aqui é enfocado no crescimento logístico discreto, então é chamado de RD, e ele nada mais é do que 1 mais o valor de R, ou seja, 100% do crescimento dessa população mais um percentual ali excedente de R, certo? Então a gente tem também o K, que é a capacidade de suporte, que é o número de indivíduos total que o ambiente consegue suportar dessa população. Bom, então aqui na equação a gente vai ter primeiramente o tamanho da população no tempo T, tá? Aí o tempo T é o tempo que é atual ou o tempo que tu queira, que é um tempo específico que tu queira. E a gente vai ter também o número de indivíduos incrementados no tempo T mais 1, ou seja, no tempo próximo ao tempo que tu queira, no tempo próximo ao tempo T, tá bom? E aí quando a gente soma o tamanho da população no tempo T mais o número de indivíduos incrementados desse tempo para o próximo tempo, a gente vai ter então o tamanho dessa população no próximo tempo. Beleza? Essa é a equação que a gente vai utilizar para fazer o crescimento logístico discreto. Bem simples, né? Na verdade. E essa equação, ela é uma equação bastante interessante porque ela vai nos dar vários tipos de gráficos dependendo do valor de RD, tá? Então, a gente tem 4 cenários muito interessantes aqui com valores diferentes de RD. O primeiro é o que está aqui nesse primeiro gráfico, que é quando você tem um RD igual a 1.9, 1,9, né? Nesse caso, a gente vai ter uma oscilação amortecida do tamanho populacional, ou seja, a população ela vai crescer e vai começar a ter picos e quedas, e essas oscilações entre picos e quedas vão ser amortecidas até você chegar ali a capacidade de suporte ficar linear. Você pode ver aqui, ó, que
no caso aqui desse primeiro gráfico, você tem esses picos e quedas, mas depois esses picos e quedas eles vão se amortecendo e diminuindo até chegar quase à linha reta, né? Em 20 anos não conseguiu chegar à linha reta aqui, mas creio que em mais anos vai chegar. Então, nesse cenário de RD de 1.9, é isso que acontece. Aí a gente tem um cenário com RD de 2.4 que vai nos gerar um limite estável de 2 pontos nessa oscilação. Ou seja, você vai ter um ponto em cima e um ponto embaixo semelhantes. E um ponto em cima e um ponto embaixo semelhantes. E aí você vai tendo essa oscilação sempre, tá? Aí nesse caso aqui, ó, no terceiro gráfico, a gente vai ter o tamanho da população oscilando em um limite estável de 4 pontos. Tá? Ela vai ter 4 pontos ali oscilando. Vai ser mais complexo do que as duas oscilações dos gráficos anteriores, né? Então você vai ter um limite estável de 4 pontos, mas vai ser um limite estável ainda, tá? De picos aí. Então você vai ter 4 picos semelhantes. Aí depois que esses 4 picos acabam, você reinicia eles e assim sucessivamente. E por último, a gente vai ter um cenário em que você tem um RD de 2,8, que é um cenário muito interessante em que você vai ter oscilações caóticas, ou seja, você não vai conseguir mais ter uma estabilidade, um padrão nesses picos e quedas populacionais. Você não vai conseguir ter esse padrão mais, certo? E de 2,8 para cima, você vai ter então essas oscilações caóticas, né? 2,8 para cima. E eu vou te ensinar agora a fazer esses cenários aqui no Excel de forma muito fácil e prática. Então vamos lá. Bom, então eu estou aqui no Excel e vou te ensinar agora o passo a passo de como fazer esse crescimento logístico discreto, tá? Então essa daqui é a equação, como eu mostrei nos slides anteriores, e a gente vai utilizar os valores que serão precisos aqui de cada letra, tá? Então a primeira letra que eu vou colocar aqui será o RD, certo? Depois o K. E aí eu vou colocar o T aqui embaixo. E eu vou colocar o T aqui, que significará o tempo, né? E eu quero que essa população ela oscile em tamanho até daqui 20 anos. Do tempo atual, que é igual a 0, né? Até daqui 20 anos. Para a gente testar. E aí aqui eu vou colocar o N da população 1, essa aqui será a população 1, tá? E ela vai ter um tamanho inicial de 50 indivíduos. E eu quero que ela tenha um RD de 1.9, que é o do primeiro cenário que eu mostrei para você anteriormente, certo? Então, nesse cenário ela tem um RD de 1.9, ou seja, ela vai crescer 100% seu valor mais 90% de excedente, certo? E aqui eu vou ter uma capacidade de suporte de 100 indivíduos, que esse ambiente vai suportar essa população N1 ao longo do tempo. E aí a gente vai calcular agora. Então a gente vai colocar NT, que é o tempo atual, né? Nesse caso, que é igual a 0, mais RD, que vai ser esse daqui. Eu vou travar a célula do RD, vou travar na verdade a linha, né? Quando eu coloco o cifrão entre a letra e o número, eu travo a linha, vezes o NT, vezes 1 menos o NT dividido por K.
E aí, nesse caso, eu vou travar a linha do K. Então, é muito simples aqui o que a gente está fazendo. Aqui eu vou separar o valor de NT, que é B4, desses outros valores aqui. E o resultado foi 97. Tá? Então, esse foi o resultado. E aí a gente clica duas vezes aqui e vamos ter essa oscilação já para saber como que vai ficar. Bom, vou fazer um gráfico aqui para te mostrar, para você entender sobre como que vai ficar essa oscilação. Essa oscilação aqui, como ela tem um RD igual a 1,9, né, ou 1,9, ela tem uma oscilação do tamanho populacional que é amortecida, ou seja, ela vai se amortecendo entre picos e quedas até ela ficar linear com a capacidade de suporte. Beleza? Mas antes de fazer o gráfico, dá uma olhada aqui, ó. Ela começa com um tamanho populacional inicial de 50 indivíduos. Aí no tempo 1, ou seja, daqui a um ano, ela vai ter 97,5 indivíduos, né? 97 indivíduos, não tem meio indivíduo aqui, né? No caso do ponto 5. Aí depois aqui ela vai ter 102 indivíduos, ou seja, ela passa da capacidade de suporte. Aí ela tem um pico. Aí ela já volta para 97, aí depois ela já tem outro pico lá em cima, aí ela já volta para 98, aí ela já tem outro pico, já volta para 98, só que esse 98 aqui ele diminui um pouco mais. E aí veja que vai diminuindo aqui até chegar mais ou menos aqui quase 100, tanto no pico quanto na queda, né? Isso é melhor mostrado graficamente aqui, ó. Se você vier aqui, ó, olha só como é que vai ficar. Nesse caso aqui, você vai ter o seguinte: no eixo X, você vai ter o tempo. No eixo Y, você vai ter o tamanho da população, né? Que é o N. Olha que interessante. Então, aqui no começo, ela sai de 50 indivíduos e no tempo 1 ela já vai aqui para 97 indivíduos, aí depois de 97 ela pula para cá e tem o pico de 102, depois aqui ela já tem uma queda para 97,99, né? E assim vai. Veja que vai amortecendo aqui os picos e quedas até quase ficar linear aqui, até quase ficar na capacidade de suporte em si. Beleza? Então esse é o primeiro cenário. O segundo cenário será de uma outra população que também vai ter 50 indivíduos inicialmente, vai ter uma capacidade de suporte 100 indivíduos, só que essa população vai ter um RD igual a 2,4 indivíduos, tá? E aí eu vou arrastar a equação para cá, vai ficar a mesma coisa. O cálculo vai ser igualzinho aqui para N1, só que aqui focando só na população N2. E vou clicar duas vezes aqui e a gente vai saber o tamanho, vai conseguir projetar o tamanho dessa população de hoje até daqui 20 anos, tá? Com um crescimento logístico discreto. Então eu vou fazer um gráfico disso. E antes de fazer o gráfico, perceba o seguinte: no tempo zero, então, essa população ela começa com 50 indivíduos, no tempo 1 ela já tem um pico já de 110 indivíduos, ou seja, ela ultrapassa a capacidade de suporte, e depois ela volta para 83, aí depois ela tem um outro pico de 116, e aí ela volta para 70, aí depois ela tem um outro pico de 120, aí ela volta para 61, e aí vai se mantendo mais estável com dois limites. Mas vamos ver isso aqui, como é que fica.
na equação. Olha só, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Vai ficar dessa forma. Perceba que aqui, ó, a partir desse ponto aqui, você vai ter um pico aqui, uma queda aqui, um pico aqui e uma queda aqui. E depois começa, você vai ter outro pico aqui, que seria igual a esse, outra queda aqui, que seria igual a essa, aproximadamente. Aí você vai ter outro pico igual a esse, vai ser próximo desse, e uma queda igual a essa. E aí assim vai com dois limites estáveis. Tá? E aqui a gente vai ter agora uma população, que é a população N3, que também vai ter 50 indivíduos, uma capacidade de suporte de 100 indivíduos, mas ela vai ter um RD igual a 2.5. Novamente eu vou copiar para cá, clicar duas vezes. E vou fazer um gráfico dessa população. Eu vou fazer um gráfico desse cenário. Aí, ó. Nesse caso aqui, eu vou ter um limite estável de 4 picos e quedas aqui, né? Enfim. Começando aqui, ó. Vou ter primeiramente um pico aqui, uma queda aqui, um pico aqui, uma queda aqui, um pico aqui. E uma queda aqui, né? Aí começa de novo. Quatro picos e quedas aqui, certo? Muito parecidos. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. 4. Aí começa outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Depois começa outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aí começa de novo. Então eu tenho um limite estável de 4 picos e quedas aqui. Com RD de 2.5. Agora eu vou ter uma quarta população com 50 indivíduos inicialmente também, que vai ter uma capacidade de suporte de 100 indivíduos e vai ter um RD igual a 2.8 ou 2,8. E aqui novamente eu vou arrastar para cá. Vou clicar duas vezes aqui. E vou fazer um gráfico disso. Perceba que nesse caso aqui, ó, eu já tenho um cenário bastante diferente de todos os 3 cenários que eu te mostrei anteriormente. Nesse cenário aqui eu não tenho um limite estável nas oscilações de tamanho da população. Aqui é um cenário completamente caótico. A população ela vai crescer em um tempo com um valor, depois ela vai decrescer com outro valor, e assim ela vai ter picos e quedas assim bastante diferentes ao longo do tempo. Tá? E isso é bastante interessante porque então isso mostra pra gente que de acordo com a mudança do RD, né, com esse fator de crescimento discreto aqui, a gente vai ter uma oscilação do tamanho populacional ao longo do tempo de uma dada população. A gente vai ter uma oscilação muito grande ou muito pequena e estável, né? Então é bastante interessante se fazer isso para saber o tamanho das populações ao longo do tempo, né? De forma mais realista, porque a maioria das espécies tem esse tipo de reprodução espaçada, que não é contínua. Tem pouquíssimas exceções no meio ambiente, né? No universo, que tem uma reprodução contínua, né? Por exemplo, o ser humano tem uma reprodução contínua, uma taxa constante de crescimento, certo? A gente cresce o tempo inteiro, continuamente, mas isso é muito raro em outras espécies que a gente tem aí no universo como um todo, tá? Que a gente conhece, pelo menos, né? Mas é isso, pessoal. Então,
essa foi a aula. Eu te ensinei aqui como fazer o crescimento discreto, né? O crescimento logístico discreto de uma população. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, compartilha, mostra para os seus colegas e fala para todo mundo comentar aqui embaixo para ajudar a crescer esse canal aqui, que eu quero trazer cada vez mais conteúdos muito interessantes para vocês sobre assuntos relacionados à ecologia e estatística como um todo. Então, valeu e muito obrigado. Falou!